Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Este vídeo é para dar continuidade a mais um episódio da série que eu estou a partilhar aqui no canal, que se chama Organizar a Casa de uma Vez por Todas. Este é o episódio número 7, que vai ser dedicado à papelada no geral, desde, sei lá, livros, revistas e documentação. Portanto, vou falar um bocadinho disto tudo aqui neste episódio. Esta série está a ser feita, ou melhor, eu estou a dedicar cada episódio a uma categoria de objetos e não a uma divisão da casa, porque acredito que eu própria já no passado já tentei organizar a minha casa por divisão e depois o que eu percebi era que eu tinha a mesma categoria de objetos espalhada aqui e acolá e depois às tantas não conseguia perceber onde é que guardava ou qual era o melhor sítio para guardar esse objeto. Então, fazendo esta organização, quando passei a organizar, a dedicar-me então às categorias de objetos, consegui perceber qual o melhor local onde guardar cada um deles e, de facto, o que notei ao longo do tempo é que a casa se manteve, eu consegui manter essa organização, com alguns ajustes, porque a nossa vida vai mudando, obviamente, mas não senti assim necessidade de... Ou pelo menos não notei que a casa, ao longo do tempo, depois começasse a ficar caótica novamente. O que é que tenho falado em episódios anteriores? Já falei de como organizar produtos de limpeza, como é que eu consegui simplificar muitos dos produtos que eu utilizava aqui em casa, como é que eu os organizei, obviamente, porque tinha ali uma zona um bocadinho caótica. E também já falei sobre como organizar alimentos para reduzir ao máximo o desperdício alimentar, como é que eu organizo aqui em casa. E também falei em utensílios de cozinha, porque eu acho que é uma categoria que muitas pessoas se queixam de ter dificuldade em organizar, porque nunca sabem se devem retirar, portanto, se devem destralhar ou manter aquele objeto. Então mostrei-vos um bocadinho a minha cozinha, que eu considero minimalista, porque só tenho o que considero essencial, não é? E portanto tenho feito assim um apanhado tenho feito, os últimos episódios foram dedicados a essas categorias e neste então vou falar, como vos disse no início, sobre papel, não é? Vamos falar sobre papel. Bom, antes de começar aqui a falar sobre várias subcategorias destes objetos que vou falar hoje, queria falar um pouco sobre, antes de pensarem em organizar o que está dentro de casa, foi uma coisa que eu falei no primeiro episódio. Aliás, até eu intitulei Estão a organizar a casa de forma errada, porque acredito que enquanto não melhorarem os vossos hábitos de consumo, acredito que não vai fazer muita diferença, porque podem arrumar o que vocês quiserem dentro de casa, não é? Mas enquanto não fizerem ali não refletirem sobre aquilo que vão colocando dentro de casa, não vão reduzindo, não é? Controlando melhor aquilo que vão metendo para dentro de casa, então nunca vão conseguir ter uma organização que seja duradoura, não é? Então o que eu deixo nesse vídeo, o que eu relembro aqui neste também, o que eu deixei nesse vídeo e relembro aqui também, são algumas dicas que eu comecei a aplicar e foi a partir do momento em que eu comecei a aplicar essas dicas, ou esses truques, esses hábitos, como quiserem chamar, que a papelada que entrava aqui em casa reduziu drasticamente, mas foi mesmo drasticamente, ao ponto de, por exemplo, passam-se dias, posso dizer semanas, que eu não recebo uma correspondência na caixa do correio. E quando eu digo correspondência, até estamos a incluir panfletos e coisas publicitárias, não é? Uma coisa que aparece, pronto, de vez em quando são cartas, obviamente de contas, mas eu já mesmo dentro disso só recebemos por carta algumas delas. Então quais foram os hábitos que eu fui adquirindo ao longo do tempo que fizeram toda a diferença? Primeiro que tudo, coloquei um autocolante ou um papelinho a dizer publicidade aqui não na caixa do correio. A partir do momento que eu já tive a experiência de, às vezes o autocolante estraga-se e eu tenho que renovar, e enquanto não renovo a caixa fica sem nada, e nessa semana começo logo a receber carradas de porcaria, vou-vos ser honesta, porcaria para mim, porque aquilo sai da caixa do correio, não se falar, sei lá, de folhetos de supermercado, sai da caixa do correio, eu nem olho, aquilo vai direto para a reciclagem. Portanto, não vale a pena estar a receber isso, porque para mim não faz sentido nenhum.
Então, a primeira dica então, colocar um autocolante a dizer publicidade aqui não na caixa do correio. Como é que, obviamente, folhetos, eu vejo tudo online. Tudo, quando eu vou às compras ou antes de ir às compras, faço a minha lista de compras e vejo em todos os supermercados os folhetos promocionais daquela altura e, portanto, não sinto nenhuma necessidade de procurar, de ter o papel físico, não é? Portanto, menos uma coisa que vai acumulando aqui em casa. Depois, outra coisa que passei a fazer, outro hábito, foi, demora algum tempo, mas é uma coisa que feita. Aliás, hoje em dia as empresas até preferem que a pessoa opte por correspondência digital, ou seja, por exemplo, sei lá, bancos ou faturas de água, luz, gás, podem sempre pedir para ser enviado por e-mail, portanto não precisam do papel físico. O que é que nós recebemos aqui em papel físico? Em papel, não é? Aquilo que precisamos de entregar na contabilidade, portanto é menos uma impressão que fazemos por aqui, então as cartas que vão para a contabilidade nós recebemos em formato de papel. Depois, outra coisa que passei a fazer foi, em tudo o que é onde eu posso pedir fatura por e-mail, eu faço isso. Às vezes até me esqueço e é a própria pessoa que pergunta se eu prefiro fatura por e-mail, digo logo que sim. Então, tudo o que eu recebo, portanto, em compras onde eu posso ter essa opção, eu prefiro ter essa opção. E, portanto, logo aí, automaticamente, nós retiramos grande parte da papelada que entra em casa. Depois, pequeninas coisas, sei lá, estamos na rua e alguém nos quer entregar um folheto. Ou então, por exemplo, nas campanhas do Banco Alimentar ou para ajudar os animais, tipo à entrada dos supermercados, costumam dar-nos um folheto para mostrar o que é necessário, o que é que tem mais falta, ou os locais onde podemos, se quisermos, entregar pessoalmente. E eu agradeço, recuso o papel educadamente, mas olho para ele e falo com a pessoa, inclusive, a perguntar o que é que... Porque o que está no papel é geral. Muitas vezes, conversando com a pessoa, conseguimos chegar a uma informação mais detalhada sobre aquilo que realmente está a fazer falta. E procuro muitas vezes saber onde é que é o local, principalmente se for para ajudar os animais. E pronto, comida compro na hora e depois deixo, portanto, sem ter que levar aquele papel na mão. E o mesmo vale, por exemplo, para quando nos querem entregar um cartão de visita. Agradeço, recuso educadamente, na mesma, mas guardo o contacto da pessoa, ou do que for, não é? Ou da empresa, e guardo no telemóvel. Portanto, se for uma empresa que eu provavelmente vá recorrer, então guardo esse número, porque, vamos ser honestos, se eu guardar no telemóvel é mais certo, portanto, não perder o número, não é? Conseguir, se for um papel ou um cartão, sei lá onde é que aquilo vai, não é? E o mais certo é perder esse contacto. E depois temos a internet, não é? Portanto, quando precisarmos de alguma questão, também podemos recorrer à internet para saber esses contactos. Não estou a recordar assim de mais nada que seja de nos entregar em papéis, mas digam-me aqui nos comentários, vamos trocando ideias e trocando perspectivas, não é? Mas em relação à papelada, para controlar melhor a papelada, isto na generalidade foi o que eu fiz. A partir do momento que eu fiz isso, depois é que me concentrei em organizar aquilo que estava cá dentro. Então, uma das coisas que eu adoro ler, gosto imenso de ler, mas um hábito que fui adquirindo ao longo do tempo foi ler livros a partir da biblioteca. Perdão, desculpa. Tenho aqui dois, por exemplo, né? Tenho aqui estes, que são os dois últimos que eu trouxe da biblioteca. São ambos muito bons, vou entregar, está na altura de entregar. E é isto que acontece. Eu tenho, e sugiro-vos também, que espreitem a biblioteca da vossa zona. Aqui o que acontece é que eu tenho acesso não só à biblioteca principal, mas também a vários polos distribuídos pelos arredores. E com isso tenho um leque imenso de livros que posso ler. Não tenho aquela questão de... Eu sei que os livros é assim um tema delicado, porque isto vai depender um bocadinho... O destralho de livros está muito relacionado com... Há quem goste de manter os livros, não é? De ter os livros, e a quantidade de livros que tem não lhes causa problema nenhum, nem stress, nem ansiedade, nem nada disso. Mas há também quem tem imensos livros, não se consiga desfazer deles, mas que
tem a casa caótica porque a quantidade de livros é enorme, ok? Então tem que haver aqui uma mudança de mentalidade, ou fazer pelo menos algum destralhe. Há aqui a questão de eu não tenho necessidade de ler os últimos livros que saíram, tantas novidades ou aquilo que toda a gente está a ler. Eu posso vos dizer que eu li alguns livros, por exemplo, os livros, não me recordo agora do nome da autora, mas A Criada ou O Segredo da Criada, estes nomes dizem-vos alguma coisa com certeza. Eu li a partir da biblioteca. E sei que existem mais livros para ler, eu é que, portanto, não achei assim nada de extraordinário e acabei por optar por exemplo, este autor gosto imenso e estou muito, muito fã, tenho estado a ler muitos livros dele e tenho lido tudo a partir da biblioteca. Portanto, não tendo esta questão de eu tenho que ler o último livro que saiu de tal autor, ou a não ser que seja, por exemplo, um livro técnico. Imaginem, se for um livro técnico e que eu não encontro em mais lado nenhum, ou que eu não encontro na biblioteca, a minha segunda opção é em segunda mão. Vou ver se existe se existe esse livro em segunda mão, e se de facto não houver isso, se eu quiser mesmo muito, muito ler e não conseguir esperar, então o que eu faço é comprar, não é? Mas já é muito raro comprar livros, precisamente porque tenho dado muito uso ao meu cartão de leitora. E pronto, e recomendo-vos isso. Achamos que os livros na biblioteca não são muito atuais ou não são muito recentes, mas eu tenho visto porque, lá está, há muitas pessoas que vão doando livros, não é? E a própria biblioteca também os adquire, penso eu, não sei como é que funciona, mas é uma forma de... E eu penso que também existem várias bibliotecas, não é biblioteca, é livrarias online que vendem livros em segunda mão a um preço muito em conta. Portanto, não existem só aquelas plataformas de venda de artigos em segunda mão, mas existem também livrarias online. É uma questão de espreitar e ver aí o que é que existe. Depois, então, considerando isso, o que é que acontece quando eu tenho os livros? Portanto, se for da biblioteca, obviamente vou-vos, não há caos aqui por casa. Eu leio imenso e, no entanto, eu tenho muito poucos livros aqui. Os únicos livros que eu tenho são ou porque é questão decorativa, ou porque são livros técnicos que eu gosto de ir revendo e vou verificando ou vou espreitando informação ocasionalmente. Portanto, são livros que eu sei que vou ver novamente. Tudo o que é ficção é ler e passar. O que é que acontece? Se não for da biblioteca, se for um livro que eu tenha comprado, eu vendo esse livro. Portanto, imaginem, comprei um livro em segunda mão, li o livro e ponho imediatamente à venda, não é? Portanto, não estou aqui vou guardar, porque se li a história, não sei que seja assim uma história, sei lá, que me tenha ficado tanto, que não tenha esquecido e que queira reler ou uma coisa qualquer, mas não tem acontecido nada dessas situações. Há quem também utilize, eu sou muito de papel, gosto de ter o livro na mão, mas há quem compre aqueles leitores digitais, o Kobo, não me recordo do nome do outro, que também é muito conhecido, mas também é uma excelente opção porque podem ler imenso, não é? Eu penso que os livros ficam a um custo muito mais em conta. E obviamente que não têm esses livros expostos em casa, portanto não vão acumulando e portanto isso é sempre uma mais-valia. Depois, uma coisa que eu tenho em termos de livros, que livros é que eu tenho muito aqui em casa? São manuais escolares, porque como das explicações gosto sempre de ter vários manuais, às vezes até os miúdos esquecem-se e eu acabo por ter aqui e utilizamos. Só que eu não dou explicações a todas as disciplinas e eu precisei de fazer aqui um grande destralhe, porque acabava por ter... O que é que acontecia por aqui? Eu tinha vários destes arquivadores, tinha vários destes arquivadores assim, e eles estavam cheios de... Portanto, tinha toda aqui esta parte de baixo cheia destes arquivadores, e tinha muitos livros que eu não usava há meses, quase digo anos, mas que estavam ali a encher, e acabava por não conseguir guardar determinadas coisas aqui e mantinha-as no chão, porque também não queria esta parte com uma grande confusão visual, então gosto de ter assim bastante simples e minimalista. E então o que é que fiz? Fiz um grande destralhe nisso.
perceber nesses manuais, perceber o que é que valia a pena ter. Por exemplo, tinha livros de fichas completamente preenchidos, portanto, nem sequer podia dar aos alunos para treinarem, para exercitarmos, e tudo fora. Portanto, agora, livros que ainda podem utilizar. Eu sei que existem várias livrarias online que recolhem esses livros. A minha ideia não foi... eu não vou vender esses livros, não me faz sentido, até porque eu tenho vários livros que são de professor, que não é manual de aluno, e, portanto, não sei até que ponto poderá ser útil vender. Portanto, não sei quem poderia querer esses livros. Então, o que eu vou fazer, embora existam livrarias que recebem livros, os manuais escolares, não é? Que depois, penso até que poderão receber algum valor por eles, não faço ideia. Eu vou-vos deixar alguns links aqui na descrição de algumas livrarias que eu vi que recebiam, só que são muito longe de onde eu vivo e, portanto, para mim não seria muito vantajoso estar a fazer um envio por correio, etc. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar à Santa Casa da Misericórdia. Eu penso que eles lá depois farão, porque eles dizem que... Eu já percebi, já vi essa informação de que recebem manuais escolares e depois fazem essa separação, portanto, essa distribuição a quem precisará deles. Então, os livros escolares, os manuais escolares, os livros de atividades, vou fazer isso. Portanto, vou levar à Santa Casa da Misericórdia e depois espero que de lá façam uma boa distribuição. Outra coisa que tinha muito... não era bem aqui, mas estavam assim até mais ou menos organizados, eram revistas. Não sei se desse lado têm o hábito de comprar revistas com regularidade. Eu comprava uma que era a Casa 10 e fazia coleção. Para mim, a palavra coleção só me faz lembrar caos dentro de casa, a não ser que seja uma coleção ou de coisas pequeninas ou muito bem controlado. Mas eu já estava a chegar a um ponto em que eu comprava a revista por ser um hábito. Lia a revista e depois aquilo ficava encostado. Só que nos dias de hoje, comprar a revista deixou de fazer sentido para mim, porque eu via muita... Aquilo é uma revista de decoração e de DIYs, eu gostava muito da revista por causa disso. Só que depois chegou um ponto em que a quantidade de revistas era assim uma pilha enorme, que estava jogada a um canto, e eu acabava por não ir ver, portanto, eu não ia espreitar as revistas porque acabava por ver tudo online. Ou, sei lá, tenho tanta inspiração no Instagram, tenho tanta inspiração no Pinterest, enfim, então deixei de sentir necessidade de comprar essa revista em concreto. Se é algo, por exemplo, se for outro tipo de revista, sei lá, uma revista mais técnica ou uma revista com informação, com curiosidades, sei lá, ou uma revista científica, há coisas que depois também vão ficando desatualizadas. Então a questão é, vale a pena guardar essas revistas? Às vezes também podemos doar, por exemplo, a consultórios, clínicas ou até hospitais para terem as revistas para as pessoas poderem ver. Também pode ser uma opção. E não ter, portanto, se quiserem ter, portanto, ter apenas aquilo que poderão vir a folhear ou a procurar informação. Mas hoje em dia é tudo tão digital que acaba por ser, até os jornais, por exemplo, não é? Fazer uma assinatura digital, portanto, não, a empresa em si não perder porque deixamos de comprar a revista, mas podemos fazer uma assinatura digital e receber essa revista digitalmente. No meu caso, eu preferi não manter nem em compra nem fazer assinatura, porque para mim não fazia muito sentido ter a revista, porque eu sabia que mesmo recebendo por e-mail provavelmente não iria dedicar ali muito tempo a ver. Mas em termos de revistas, pronto, tenho aqui várias sugestões para conseguirem controlar um bocadinho caso haja aí caos em casa. Depois, por último, vamos falar da parte pior, que é a documentação. Então, aqui as coisas não estavam muito mal, mas eu senti necessidade de fazer aqui uma organização. Portanto, no fundo era perceber que papelada é que eu já podia descartar. Eu deixo-vos aqui na descrição do vídeo o tempo que devem guardar cada tipo de documentação. Eu não sei de cor, mas aqui por acaso o que aconteceu foi que, como eu comecei a ter aquele hábito de
pedir tudo o que era correspondência ou que podia vir por e-mail, não é? Então passei a pedir isso, portanto, em formato digital. Então tudo o que eu recebo na caixa do correio é uma coisa esporádica aqui e acolá, e para a qual eu tenho aqui tenho um dossiê e tenho aqui uma capa. Eu já vos vou explicar porque é que eu faço esta organização assim desta maneira. Portanto, tenho um dossiê e uma capa. Como eu não guardo muita coisa, ou melhor, fisicamente, em termos de papel, todo o arquivo de documentação que eu preciso portanto, tudo o que eu preciso de guardar, não é? Eu faço online. Online quer dizer no computador, não é? E portanto, essa organização para já é muito mais fácil, porque, por exemplo, se fosse papel, eu tinha que... Imagina que eu preciso de uma fatura qualquer, tal ano, tal mês, tinha que dar ali em papel, não é? Para perceber onde é que ela está. Em relação ao facto de guardarem no computador, acaba por ser muito mais simples, porque eu, no nome do documento, eu já escrevo a que é que a fatura se refere, qual foi a data, ou qual é o mês a que se refere, o ano. Portanto, imagina, se eu precisar de pesquisar uma coisa, é só fazer uma pesquisa pelo documento em si, pelo nome do documento, e ele vai aparecer mais facilmente. Então, o meu arquivo digital é grande, não é? Porque eu vou guardando tudo o que preciso nesse arquivo digital, que de tempos em tempos também é necessário ir percebendo o que é que já podemos eliminar, não é? Porque só precisamos de guardar até um determinado período de tempo. Então, são coisas que depois devemos de vez em quando fazer então assim uma revisão e perceber o que é que podemos eliminar, não é? Se depois estamos a guardar imensas coisas. E aqui no meu arquivo guardo mesmo muito pouca coisa. O que é que eu, na realidade, eu vou ser sincera, eu nem tenho aqui separadores, mas vocês podem fazer, obviamente, sei lá, saúde, coisas relacionadas com a casa, coisas relacionadas com o carro. Portanto, fazer uma divisão nestas categorias e depois organizar as coisas com base, obviamente, nessas categorias. Aqui eu não tenho assim muita necessidade, porque, como vos disse, estes arquivos em que eu preciso especificar, eu tenho tudo muito organizado no computador, por pastas. Às vezes até tenho que guardar determinadas coisas dos meus pais e tudo, então faço, portanto, essa organização digital para mim é muito mais fácil, portanto não tenho que lidar com o papel. Depois, outra coisa que também não guardo, imaginem, sei lá, faturas de supermercado ou pronto, assim, coisas do dia-a-dia, de várias compras que faço, a não ser que sejam compras online em que eu preciso de ter um comprovativo de pagamento dessa compra, mas depois também faço uma limpeza de tempos em tempos. Então, em termos de papel, talões, eu não tenho, se calhar devia guardar, mas o certo é que eu vou ao supermercado, faço uma compra, marco aquilo que gasto na app que já vos falei, no Moneyfy. Eu deixo aqui o link da app se quiserem espreitar, e o talão é colocado no lixo. Mas tenho aqui uma sugestão que vos digo, uma recomendação até que vos faço, que é: eu faço com regularidade verificação das faturas no site das finanças, porque é mesmo muito importante fazerem essa verificação para perceberem se está lá tudo aquilo que... Quer dizer, se está lá tudo, há muita coisa que nós não vamos conseguir verificar, mas deixarem lá faturas por verificar, elas depois não vão ser incluídas no IRS, portanto não vão ser incluídas, portanto não vão ser consideradas no IRS. Então tenham sempre isso, mais do que guardar talões, vão verificar, porque qualquer compra que façam aparece lá, em que peçam fatura, não é? Aparece lá essa fatura, muitas vezes ela fica pendente para colocarem numa categoria, e é uma coisa que é chato, sim, mas é uma coisa que vos recomendo mesmo fazerem, essa verificação das faturas no site das finanças. Depois, porque é que eu faço esta tal separação que eu vos mencionei aqui? Aqui eu tenho documentação que é importantíssima, é daquelas coisas que, imaginem que eu tinha que sair de casa a correr porque aconteceu uma catástrofe ou uma coisa qualquer, eu pegaria nesta pasta. Tenho coisas, por exemplo, documentação importante referente à casa, documentação pessoal, não é? De cada um de nós aqui, e coisas que eu considero importantes.
apesar de eu ter uma versão digital, mas, sei lá, poderei precisar do documento em si. Então, o que eu fiz aqui foi fazer essa distinção. Portanto, aqui não é um arquivo, digamos, que eu não vou atualizando muito, porque tem lá essa documentação e pronto, não é? E aqui vou colocando, aliás, eu até vos digo que muitas coisas que estão aqui são relacionadas com saúde, coisas relacionadas até com seguros, coisas relacionadas com o meu antigo carro e pronto, é muito saúde na realidade. E é isto, portanto, tudo o que é organização digital, portanto, eu tenho assim desta forma, mas obviamente que se vocês tiverem muitas cartas ou muita documentação para fazer, para organizarem, para arquivarem, então será benéfico fazerem utilizando separadores ou até mesmo se quiserem um dossiê para cada categoria, porque eu não recomendo muito, pronto, porque isso depois também não vos acaba por não vos motivar, digamos assim, a fazerem uma boa seleção daquilo que precisa mesmo de ficar. Depois, o que é que guardamos mais em termos de papel? Tudo o que é documentação contabilística, portanto, a atividade da nossa atividade é guardada, é-nos entregue pela contabilista num dossiê e eu tenho que guardar, essa parte eu sei, tenho que guardar durante 10 anos. Portanto, até 10 anos essa documentação tem que ser, nós temos que arquivar, não é? Temos que manter. À medida que os anos vão passando, fazer assim um bom destralho nisso, né? Portanto, ver quais são os anos que eu já posso descartar e fazer um descarte seguro dessa documentação. E é isto, em termos de documentos, não sei, digam-me vocês, porque eu não sei muito bem como isto para mim já é uma coisa muito simples, muito super fácil de organizar, de manter essa organização. De vez em quando lá temos que fazer aqui um destralho, mas é uma coisa muito ocasional, precisamente porque aquilo com que eu tenho que lidar, aquilo que entra aqui em casa é tão reduzido que eu nunca mais tive papelada a acumular aqui em casa. Mas digam-me vocês, como é que está a vossa papelada aí em casa, onde é que sentem que existe mais caos e talvez eu vos consiga ir ajudando ou dando algumas sugestões aqui nos comentários. E vamos conversando como é habitual, que eu estou-vos sempre a dizer isso, porque o giro é, de facto, irmos trocando impressões aqui nos comentários e eu recebo muitas dicas vossas e eu agradeço imenso. E outras pessoas, eu recomendo sempre, vão espreitando os comentários, porque na caixa dos comentários tem lá sempre muita informação interessante. E pronto, o episódio fica por aqui. Espero que tenham gostado, que seja útil de alguma maneira, que as dicas que vos tenho mostrado sejam úteis de alguma forma aí para casa, para conseguirem organizar melhor a vossa papelada. Da minha parte é tudo. Obrigada por terem assistido e vemos no próximo vídeo.